A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estamos aqui na aula de Evangelhos 2, nós estamos na quarta aula. Eu gostaria que nessa hora você se colocasse em pé. Vamos orar para que a graça de Deus possa nos envolver, a unção, a vida, a sabedoria do Senhor possa vir sobre nós. Senhor, nós estamos aqui para aprender mais de Ti. Abra os nossos olhos para enxergarmos as verdades espirituais. Que cada palavra ministrada hoje possa tocar o nosso coração, possa avivar o nosso coração, para que possamos ser servos do Senhor, servindo os irmãos, servindo os necessitados. Eu oro para que a Tua presença possa nos envolver nessa hora, nessa aula, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então continuando o nosso estudo. Nós falamos sobre os milagres de cura até então, e nós vamos dar continuidade. Hoje mesmo nós vamos começar os milagres de libertação também. Acompanhe aí. Abra sua Bíblia lá em Lucas 7, no capítulo 7, versículo 1. Lucas 7, 1. A cura do servo de um centurião. Olha o que a Bíblia diz. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Olha que impressionante. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Aqui nós vemos um centurião. Centurião era um comandante romano que cuidava de 100 homens. E ele então ouve falar que Jesus curava. Mais uma vez a gente percebe a importância de falar da palavra, falar do Senhor. E ele ouviu falar, alguém certamente contou histórias de milagres de Jesus. Jesus podia fazer milagres. Então ele pediu para que Jesus viesse para curá-lo. Para curar, na verdade, o servo dele. E é interessante que quando Jesus está chegando perto da casa do centurião, ele fala para os seus amigos, avisar Jesus: não, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, mas eu acredito que se o Senhor mandar uma palavra ao meu servo, então o meu servo ficará curado, porque eu sei o que é a autoridade. Porque quando eu mando o meu servo ir fazer alguma coisa, ele faz. Quando eu mando um soldado fazer algo, ele faz. Quando eu mando ele ir, ele vai. Quando eu mando ele vir, ele vem. Então, aquele centurião entendia o poder da autoridade. E aqui nesse texto, então, a palavra nos ensina algo tão interessante, tão poderoso, que é a autoridade da palavra liberada. E pode ter certeza que aquele servo foi curado, porque aquele centurião entendeu a importância e a autoridade da palavra. A palavra de cura é uma declaração de autoridade contra a enfermidade. Então, quando oramos por alguém, nós liberamos uma ordem de autoridade para que para que o poder se manifeste, trazendo cura às pessoas que necessitam. Algum tempo atrás, nós estávamos no culto e um pastor que estava dirigindo ali falou: olha, eu sei que tem pessoas enfermas que são amigos seus e nós vamos agora orar por eles. E uma discípula
da minha rede, ela então começou a orar. Orar por duas pessoas. Uma que estava com problema de coração e outro que estava com problema de câncer na garganta. E ela sentiu muita fé, e ela enviou uma palavra, e ela orou, ela proclamou. E então ela foi lá para seus amigos, né, nem eram crentes, e falou para a esposa do marido, que estava com câncer. Falou, olha, eu estava na igreja ontem, e eu orei por vocês, e eu creio que seu marido já está curado. E então aquela amiga falou, olha, eu não acredito muito nessas coisas. Desculpe aí, mas eu não acredito muito nisso. Mas ela falou, olha, mas acredite, pode ter certeza, o seu marido já foi curado, porque a palavra foi liberada a ele. Passado algumas semanas, aquela amiga voltou e veio então à casa dessa irmã e falou, olha, eu não sei o que aconteceu, é impressionante. Nós fizemos agora um novo exame com relação ao meu marido, a sua enfermidade do câncer, e não tem mais câncer. Realmente, meu marido foi curado poderosamente. Olha, isso é o poder de alguém que entrou em oração em favor de outros, que estavam lá e que nem eram crentes. E essa outra pessoa que estava com problema de coração, que essa irmã também orou, ela nem podia pegar a sua criança de 2 anos por causa desse problema de coração, e nem podia fazer cirurgia também. Era algo muito difícil, mas a oração dessa irmã trouxe a cura também para essa mulher. É interessante o quanto é importante nós entrarmos em favor daqueles que estão sofrendo. Aqui a palavra de Deus nos ensina a orarmos por aqueles que estão sofrendo, a enviarmos uma palavra de cura, mesmo que eles estão distantes, mesmo que às vezes nem acreditam, mas nós somos realmente instrumentos de Deus para levar a palavra de cura às pessoas que necessitam. Então, Jesus se admira dessa atitude desse romano e falou, olha, nem Israel achou fé tamanha quanto a desse homem, mostrando, na verdade, a força da fé e o que a fé faz, né? E bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Mesmo que nós não vemos a olho nu Jesus, nós temos que crer que Ele hoje cura. Felizes são aqueles que hoje, mesmo não vendo Jesus, creem que Jesus é o mesmo que cura hoje, em nome do Senhor Jesus, né? 16. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas 7, e versículo 11 diz, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, diga assim, vendo o Senhor. Então, vendo-a, o Senhor se compadeceu e lhe disse, não chores. O olhar de Jesus é diferente. Ele olha as circunstâncias de uma maneira diferente da nossa. Nós apenas olhamos a situação do próximo de uma forma natural, muitas vezes. Em outras palavras, que pena, era um jovem, morreu. Isso faz parte da vida. Mas Jesus olha para aquela viúva e consegue enxergar a sua aflição, a sua dor por causa do seu filho que havia morrido. E até mesmo por não ter marido. Qual tem sido o nosso olhar? Natural ou cheio de compaixão como de Jesus? Às vezes nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor e achamos, oh, que pena. Falamos, que pena, talvez. E falamos que é natural. As pessoas morrem. Mas Jesus olhou para aquela situação e ele olhou de uma forma diferente, cheio de compaixão, e falou, não, eu preciso operar um milagre. Essa viúva está sofrendo,
não tem marido, agora perdeu o filho, olha que dor, olha que aflição. E nós estudamos isso em outros textos, como que Jesus realmente se compadece dos enfermos, daqueles que estão sofrendo, daqueles necessitados. E Jesus, movido por essa compaixão, opera o milagre. Então ele diz, aí no versículo 13, nós lemos, não chores. Ouvir isso do Senhor em momentos de tribulação é o maior conforto que podemos receber. Imagine-se numa situação quando as lágrimas não podem mais ser contidas. Jesus chega, o próprio Deus te abraça e diz, não chores. Em outras palavras, eu estou aqui para te ajudar, para te fortalecer, para te amar. Eu estou aqui para te ajudar. É interessante que em vários momentos Jesus usa palavras de conforto, palavras de amor, palavras realmente de consolo àqueles que estão sofrendo. E mais uma vez Jesus disse, não choras, né? Podemos lembrar de Isaías 41:10, que ele fala que a Bíblia diz que o Senhor é nossa proteção, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso ajudador. Ele está ao nosso redor, enquanto passamos por momentos de lutas e aflições, pode ter certeza, nós temos um Deus que está ao nosso redor, e nós também somos aqueles que vamos levar a palavra de conforto àqueles que estão necessitados. E então, versículo 14 diz, chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, no caso o caixão, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus, movido pela compaixão, ordena que o jovem levante. Foi uma ordem de vida, de ressurreição. E versículo 15, sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu da sua mãe. Antes mesmo de Jesus receber esse poder em seu próprio corpo, a vida de ressurreição, ele viu acontecer na vida de outros. Pensamos que para curar o câncer de alguém, precisamos primeiro ter tido câncer. Pensamos que para ressuscitar alguém, precisamos primeiro ter sido ressuscitados. Mas Jesus não tinha sido ressuscitado ainda. Jesus não tinha passado pela experiência de ressurreição, mas mesmo assim ele ressuscitou os mortos. Olha só que milagre, olha que força. E às vezes as pessoas têm esse entendimento errado, que precisam às vezes passar por uma enfermidade e serem curados para depois liberar cura às pessoas. É um engano. Você é um profeta de Deus, você é mão de Deus aqui na terra. Quando você impõe as mãos sobre as pessoas, pode ter certeza, é Jesus colocando as mãos, é Jesus que quer curar, vai curar, é Jesus que deseja e tem compaixão de salvar e curar os perdidos e aqueles que estão enfermos, sabe, você é um canal dele. Diga para o seu irmão, você é um canal de Deus. Diga com fé isso para ele, você é um canal de Deus. Então, nós não precisamos esperar passar por situações semelhantes para ver a cura no outro. Nós podemos sim ser instrumentos de milagre. Então, nós vemos no versículo 15 que Jesus restitui aquele filho à mãe. Jesus tinha preocupação ali com aqueles que foram ressuscitados, né, e restituiu ali a sua mãe. Versículo 16 diz, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aleluia. E nós vemos o povo glorificando a Deus. Sempre quando há um milagre, Deus é glorificado. Que Deus possa ser glorificado através de nós, ao impormos as mãos sobre os enfermos, a levarmos aqueles que estão sofrendo até o Senhor Jesus. Amém? 17º ponto. Falando sobre os milagres de cura e ressurreição, a cura de um hidrópico. Capítulo 14 de Lucas. Capítulo 14 de Lucas. Versículo 1. Aconteceu que ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. Mais uma vez, Jesus aí na casa de um religioso. Versículo 2. Ora, diante dele se achava
um homem hidrópico. A hidropisia é causada pela fluidez de tecidos. É sintomático de certas doenças, sendo mais comum em doenças cardíacas. Então, nós não sabemos ao certo qual doença que era, mas talvez poderia ser um câncer, ou uma doença de coração, ou uma doença no fígado, ou talvez nos rins. Nós não sabemos ao certo, mas é nessa área. Em versículo 3, então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Os fariseus tiveram por várias vezes tentando colocar Jesus numa situação difícil em relação às suas tradições, como já vimos em outro estudo, do homem da mão ressequida, mas não conseguiram. E novamente Jesus faz uma pergunta que, na verdade, é um argumento muito forte e que impede eles até mesmo de responder. E é essa pergunta que ele faz, versículo 5. Qual de vós, se o filho ou o boi, olha só, a família ou o dinheiro, cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? Se tocar na minha família, se tocar nos meus bens, eu não vou atrás. Então, a hora que toca na família, a hora que toca nos bens, pode ter certeza que essas tradições acabam. Então, era na verdade uma hipocrisia deles. Mas nós vemos novamente Jesus cheio de amor, cheio de compaixão, curando. E, por fim, o último milagre que nós vamos ver aí de cura e ressurreição é sobre a cura dos 10 leprosos, que está em Lucas, no capítulo 17. Lucas 17, versículo 11. Diz assim, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Então, quantos leprosos, irmãos? Isso, 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Olha só, eles ficaram de longe, porque segundo ali o costume, a lei, eles tinham que, na verdade, ficar 100 passos de distância de qualquer outra pessoa normal, sem enfermidade, sem a lepra. Então, eles estavam obedecendo nessa distância e eles decidiram gritar. Aqui falam que eles gritaram. Então, pelo menos foi mais que um. Eu acredito que, na verdade, os 10 gritaram por Jesus, porque sabia que Jesus curava. E tocou em um ponto interessante, né? A respeito da compaixão. Ele pediu, na verdade, a compaixão de Jesus. Eles tocaram no ponto certo. Oh, Jesus, compadece-te de nós. Nós estamos aqui enfermos, nós estamos à margem da sociedade, ajuda-nos. E eles gritaram, pedindo desesperadamente por um milagre. Versículo, então, 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Olha só, vão todos lá no sacerdote, para que eles possam te observar e vejam se, na verdade, vocês já foram curados. E a Bíblia diz que não apenas um, mas todos receberam a purificação. Eles foram e, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Apenas um dos 10 foi ter com Jesus para agradecê-lo e louvar a Deus, e isso em alta voz. Ele se prostrou em uma postura de adoração e com o coração grato, agradecia ao Senhor. Será que Jesus não sabia que
os outros 9 não voltariam, por que então curou? É interessante, né? Jesus, que sabe todas as coisas, viu que na verdade sabia que um só voltaria, mas olha só o tamanho do amor, da compaixão do Senhor, ao ponto de curar a todos. Versículo 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e esse era samaritano. Os que mais deveriam voltar adorando o Messias, teria que ter sido os judeus, mas veio então um samaritano. Versículo 17. Então Jesus lhe perguntou, não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Certamente todos receberam um milagre, mas apenas um foi salvo. Um reconheceu Jesus. Um entendeu que Jesus era Deus. Um entendeu que, na verdade, Deus deveria ser glorificado e honrado. Às vezes nós vemos muitas pessoas sendo curadas, mas talvez não muitas voltando o coração para o Senhor, entregando as suas vidas a Ele. Que nós possamos advertir aqueles que, na verdade, recebem o milagre, para eles não apenas receberem o milagre, mas receberem a salvação e terem um coração grato diante do Senhor. Amém? Então, nós estamos indo para outro ponto. Nós falamos sobre os milagres de cura e também falamos sobre ressurreição, mas agora nós vamos falar sobre os milagres de libertação. Os milagres que realmente mostram Jesus expelindo os demônios. Então nós ainda estamos na parte 2, falando dos milagres de Jesus e especificamente os milagres de libertação. Então abra sua Bíblia aí em Marcos 1. Marcos capítulo 1. Versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum. Cafarnaum era uma das 3 cidades mais importantes da Galileia. E logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Olha Jesus ensinando. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha que aqui mostra o tanto que Jesus, na verdade, ele pregava com quem tem autoridade. E as pessoas se maravilhavam, diferentemente dos escribas. Porque os escribas também ensinavam, mas não como quem tem autoridade. Jesus era a própria palavra de Deus sendo transmitida. Aquilo que ele falava era aquilo que ele realmente era. Diferente dos escribas e fariseus, que tinham a palavra, mas a palavra não estava nele. Se nós formos lá para Mateus 23, olha o que a Bíblia relata a respeito dos fariseus e dos escribas. Mateus 23, 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, eles pregam, mas não vivem aquilo que pregam. Eles pregam, mas eles mesmos não querem andar de acordo com aquilo que eles pregam, fazer aquilo que eles realmente ensinam. Então Jesus falava de uma maneira diferente, as pessoas se maravilhavam porque ele falava como alguém que tem autoridade. Ele falava como alguém que tem realidade. Volta lá para Marcos 1, versículo 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és,
o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então até os demônios sabiam que Jesus era o Messias e que certamente seriam expulsos. Mas Jesus então repreendeu, falou: cala-te, sai desse homem. Com autoridade, Jesus apenas ordenou. E nós temos essa autoridade lá em Marcos 16, 17, fala para nós expulsarmos demônios. E eles vão sair. Versículo 26. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Todos ficaram admirados, sabe por quê? Porque Jesus manifestou um poder poderoso. Algo forte, marcante. Jesus tinha autoridade. E essa mesma autoridade também foi dada a nós. Quantas vezes nós vemos encontros, por exemplo, pessoas que ficam endemoniadas violentamente. Mas quando nós impomos as mãos, os demônios saem. Eles obedecem. Nós temos a autoridade do nome do Senhor Jesus. E por isso nós temos que, sim, expulsar os demônios que estão atormentando as pessoas, que estão destruindo a vida das pessoas. Nós somos esses instrumentos do Senhor para liberar a libertação, realmente, aqueles que estão cativos e presos em nome do Senhor Jesus. E então, correu célere a fama de Jesus, a notícia saiu correndo para mostrar que Jesus veio realmente para libertar aquelas pessoas opressas por espíritos malignos, possuídas de espíritos malignos. Depois nós vemos Jesus pregando e expulsando demônios. Lá em Marcos 1, versículo 39, diz assim: então foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. À medida que Jesus ia pregando nas sinagogas, ele ia expulsando os demônios. Irmãos, à medida que nós também vamos realizando células, vamos para os cultos, nós também expulsamos demônios da vida das pessoas, né? Então a nossa pregação ela deve vir acompanhada de poder de Deus para curar os enfermos, mas também para expulsar demônios, né? Terceiro, Jesus advertindo os demônios. Marcos 3, versículo 11. Marcos 3, 11. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Aqui os demônios, quando viam Jesus, ficavam possuídos de grande temor. Mas Jesus realmente os advertia para que não falassem daquele que era realmente o Messias, de Jesus, não é? Certamente porque Jesus queria ser conhecido não por demônios, mas pelo poder que ele manifestava e a autoridade que ele tinha em nome do Senhor Jesus. Mais para frente, em Marcos 5, nós vemos mais uma vez Jesus expulsando um demônio. E abra lá a sua Bíblia. Marcos 5, versículo 1. Também está lá em Lucas 8, 26. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Essa é uma história, uma das histórias mais fascinantes no ministério de Jesus. Para que nós venhamos a entender esse momento, essa cura desse endemoniado, essa libertação, nós vamos entender como foi chegar até essa terra. No início do capítulo 4 de Marcos, nós podemos ver Jesus entre a multidão, trazendo, e todos traziam os enfermos até Jesus. Jesus
então ele estava curando. Jesus então resolve atravessar o mar da Galileia para a terra dos Gerazenos. E no caminho eles passam por uma grande tempestade. E por milagre de Jesus todos chegam até essa terra. E para quê? Para salvar apenas um. Ele passa por toda uma situação para salvar um. Para que um pudesse ter experiência com o Senhor. Será que o Senhor não sabia que apenas um o aceitaria naquela terra? Certamente que sim. Poderíamos pensar, não entendi Jesus. Ele estava com a multidão, ouvindo seus ensinamentos. Havia fama, havia elogios, havia aplausos. Ele estava lá operando grandes milagres. Mas de repente ele vai realmente para outro lado, né? Para essa terra, passa por uma tempestade muito grande, quase que o barco venha afundar para chegar numa terra em que um endemoniado é liberto. E as pessoas daquelas terras rejeitam Jesus. Imagina só, que luta, que resistência, que pressão. Parece que estava tudo bem. Jesus operando grandes milagres. As multidões reunidas com Jesus. Olha que mover. De repente Jesus sai. Entra no barco. O barco quase afunda. Chega do outro lado da terra para salvar um endemoniado. Isso é impressionante. Mas olha, aí nós vemos que muitas vezes nós passamos por várias lutas para salvar um. Mas na mente natural, isso seria um desperdício. Mas para Jesus, valia a pena deixar as 99 e ir àquela que se perdeu. E a Bíblia diz que há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que às vezes 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Às vezes passamos então por situações para salvar um. Às vezes nós convidamos uma multidão para a nossa célula e foi um. Talvez preparamos todo o evento, os salgadinhos para 10, 20, 30 pessoas, mas de repente vai um. Ainda vai talvez um drogado, um endemoniado e talvez na sua cabeça é um desperdício, mas sabe que não é. Jesus foi atrás de um. Passou por lutas e circunstâncias difíceis para salvar a um. No versículo 2 diz: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Tanto podiam ser aberturas, sepulcros, aberturas naturais, quanto artificiais nas rochas. Eram pequenas cavernas. E, portanto, eram abrigo de feras e demoníacos e doentes mentais. E estava possesso de espíritos malignos, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. Olha a força que na verdade ele tinha. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha que situação deplorável. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião são 6.000, certo? Uma legião significava 6.000 homens do exército. Então eram 6.000 demônios. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se da despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam
presenciado os fatos, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa e para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Olha só, que tremenda história. Aqui as pessoas rejeitam Jesus. Mas Jesus opera um milagre tão grande. E que então fala para esse jovem realmente levar a palavra para a sua família. Levar a palavra para as pessoas. E é interessante que mais para frente, em Marcos 7, no versículo 31 ou 37, Jesus volta em Decápolis. E faz milagres lá. Jesus tinha visão realmente lá na frente. A priori só um aceitou. A priori só um recebeu. Mas por causa de um, depois uma multidão recebeu o Senhor Jesus. Então não despreze às vezes um que se converte. Um que se rende aos pés do Senhor Jesus. Um que vai para a sua célula. Um que é liberto. Pode ser através desse que uma multidão será atraída para Cristo. Pode ter certeza que vale a pena levar realmente essa mensagem de libertação. Quinto, a mulher Ciro-fenícia, Marcos 7, versículo 24. Marcos 7, 24. E levantando-se dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Não tem jeito, onde Jesus está, as pessoas querem estar. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega de origem, Ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Nós podemos ver que quase todos os milagres que Jesus fez foi fruto de um clamor, foi fruto de um desejo ardente por ver o milagre. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas olha a resposta dela. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Olha que atitude, olha que fé, olha que realmente, que resposta forte que ela deu. Senhor, eu sei que o pão é para os que estão na mesa, mas eu não preciso do pão. Porque eu acredito que as migalhas que caem da mesa dos donos são suficientes para a cura da minha filha. Eu reconheço que sou essa cachorrinha. Mas eu sei de uma coisa. Essas migalhas são suficientes para o meu milagre. E eu creio. Sabe, meus irmãos, você não come das migalhas hoje. Hoje, como filho, você se assenta na mesa do Pai para comer do pão. Então, você mesmo pode experimentar o milagre aonde você está. Olha, eu quero, em nome do Senhor Jesus, declarar que você, esses dias, se alimenta do pão. E esse pão é poderoso para te curar, para te salvar, para te encher de vida, de esperança. Porque o milagre vai acontecer. Essa mulher das migalhas. Mas sabe, você hoje tem um pão. O pão vivo que desceu do céu. Hoje está disponível para você. E se você crê, você hoje recebe o milagre. Hoje você sai dessa aula com um milagre na sua mão. Sabe por quê? Porque Jesus está aí disponível para você. Jesus está disponível
para todos aqueles que creem, para todos aqueles que falam, eu creio em Jesus, eu creio que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que me alimenta, que me cura, que me sara. Essa mulher creu nas migalhas e recebeu um milagre tão grande. Pode ter certeza, hoje você pode experimentar do pão, e esse pão realmente te dá saúde, te dá vida, te dá cura, restauração nessa hora, em nome do Senhor Jesus. E por fim, nós vemos aqui nessa história, Jesus dizendo, versículo 29, então lhe disse, por causa dessa palavra, podes ir. O demônio já saiu de sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Que libertação poderosa. Capítulo 9 de Marcos. A cura de um jovem possesso. Capítulo 9, versículo 14. Vamos ler. Quando eles se aproximaram, viram a multidão ao redor, e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudara. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Olha o que demônios fazem. Realmente, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Aqui Jesus fica incomodado com a incredulidade. Porque onde há incredulidade não há milagre. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Ou seja, desde a infância o diabo está agindo na vida dessas crianças. Ou dessa criança aqui. Olha como é sério isso. Como o diabo começa a oprimir os próprios filhos quando criança. Por isso nós como pais devemos guardar a nossa casa, guardar os nossos filhos. Não deixar que o maligno os toque, porque eles estão debaixo da aliança, da nossa aliança que fizemos com Jesus. Então a nossa casa é guardada e protegida. E devemos guardar em nome do Senhor Jesus os nossos filhos, para não sofrerem como essa história desse jovem que sofreu já desde criança. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, que é o que o diabo quer fazer com as pessoas, matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes alguma coisa. O Pai dá uma condição a Jesus. Se Jesus pudesse fazer algo para ajudar, que assim o fizesse. Jesus, ao responder, se podes, tudo é possível ao que crê, ele está voltando a condição para o Pai. Olha só, ele diz, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Diga assim, meu irmão, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aqui está uma questão muito importante. Aquele pai vem, olha, Jesus, se o Senhor pode curar, então cura o meu filho. Aí Jesus pega e fala assim, se eu posso curar, é claro que eu posso curar. É claro que eu posso libertar o seu filho. Eu posso todas as coisas. Mas não só eu posso todas as coisas, mas todos aqueles que creem também vão poder todas as coisas. Porque tudo é possível a mim, mas tudo é possível também àquele que crê. Não sei se você entendeu, mas vou repetir. Tudo é possível a Deus, mas também tudo é possível ao que crê.
E se você crê no milagre, pode ter certeza, você também vai ter um milagre. Se você acreditar, você também vai ter. Jesus estava passando, na verdade, para o Pai. A decisão realmente de crer. E então aquele pai falou assim, eu creio. E com lágrimas ele falou, olha, ajuda-me na minha pequena fé. Mas sabe, Jesus é tão maravilhoso. E que ele vê a nossa atitude de fé, de crer, de acreditar e de querer o milagre que ele opera. Vendo Jesus, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes esta casta, não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Aqui mostra também que certos tipos de demônios são expulsos por meio de jejum e oração. Por isso, sempre quando nós vamos ao encontro, nós procuramos orar e jejuar sempre. Porque nós sabemos que demônios estão oprimindo a vida das pessoas. E nós temos que levar a libertação a essas pessoas. No último encontro que eu realizei aqui na minha rede, houveram muitos casos endemoniados. Mas o poder de Deus veio para libertar cada um deles. Deus agiu de uma maneira poderosa ali, porque tem uma equipe que acredita que podem ser usados pelo Senhor. E Deus tem usado eles. E por fim, a cura de uma enferma. Lucas 13. Lucas 13, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Olha Jesus ensinando. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe, mulher, está livre de tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou, dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Irmãos, que cura poderosa. Mais uma vez, Jesus viu a situação daquela mulher. Jesus, mais uma vez, impõe as mãos. E mais uma vez, ele faz o milagre. E mais uma vez, ele diz que os fariseus são hipócritas. Nós temos que realmente ser como Jesus. Pôr as mãos sobre os enfermos. Também libertar aqueles que estão opressos com espírito de enfermidade. E pode ter certeza, Deus será glorificado. Esses são dias de nós sermos canais da glória do Senhor. Esses são dias de nós sermos instrumentos de salvação, de libertação, de sermos como Jesus. Eu quero realmente desafiar nesses dias a ser um canal de vida, pela compaixão do Espírito Santo dentro de você, do Espírito Santo que habita no seu coração, para que você possa salvar as pessoas, para que você possa libertar as pessoas, para que você possa curar em nome do Senhor Jesus. E vocês possam ser instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, e que o nome do Senhor possa ser glorificado através da vida de cada um de vocês. Vocês nasceram para brilhar e para resplandecer a glória de Deus.
os cativos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar ricamente. Amém.